começo fazendo uma pergunta para vocês. E aí, máquinas podem pensar? O que vocês acham? Vocês falaram que a IA está criando coisas junto comigo, e aí a gente está construindo algumas coisas juntos, né? Então, é bacana. Tem algumas pessoas falando sobre legislação também, sobre IA, né? Que é algo que a gente precisa considerar, né? E é algo muito importante, inclusive a gente também vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, gente. Máquinas podem pensar? O que vocês acham? Com base nisso tudo que a gente viveu nesses últimos 7 meses, as máquinas podem pensar? Foi uma pergunta que Alan Turing, ali considerado como pai da programação, ele fez em 1950. 1950, imagina isso. A gente pensa que IA é uma coisa nova, é uma coisa que chegou agora, por causa principalmente desse boom dessas IA generativas, mas é algo que desde a década de 50 do século passado já estava em conversas, em questionamentos. Será que máquinas podem pensar? Foi essa pergunta que Alan Turing fez ali nessa sua publicação muito interessante, que versa um pouco sobre isso tudo, sobre envolvendo pensamento. Será que máquinas, em algum dia, eles conseguiriam desenvolver uma forma de raciocínio própria? E aí começa a dissertar sobre diversas questões, né? E aí lança o famoso teste de Turing, no qual tem várias informações sobre isso, né? E tenta conversar e trazer um pouco mais sobre essas informações, mas só para vocês terem noção de tempos, né? E aí eu estou andando aqui com vocês num passo um pouquinho mais rápido para que a gente possa aproveitar um pouco para anotar diversas dicas, porque a gente tem muita dica boa para dar hoje, tá? Preparem aí os cadernos de vocês, os notions de vocês, o bloco de notas, que a gente vai falar sobre bastante coisa, tá? E aí a gente entra nas definições, né? Isso, o termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 em uma conferência, né? Mas o que é inteligência e o que é artificial? Quando a gente tenta juntar essas duas informações, né? A gente puxa ali do dicionário, a gente traz faculdade de entender, pensar, raciocinar, interpretar, ao mesmo tempo artificial, o que é? Que não é produzido por causas naturais, é produzido por arte, pelo homem, pela indústria, pela forma com que nós humanos, a gente cria isso, né? Então, quando a gente junta essas duas informações, a gente consegue uma definição bem bacana sobre o que é inteligência artificial. Quem deu essa definição? ChatGPT, junto com Isaac. Então, isso é interessante. Olha aí, mais uma dica que eu estou dando para vocês sobre cocriação, né? Então, gente, eu sei que a gente tende nossa, vou simplesmente chegar lá e jogar uma informação sobre uma determinada pergunta e ele vai me dar a resposta ali diretamente e eu vou aceitar aquilo como padrão, né? Uma coisa muito importante que eu vou falar nessa live várias vezes é o uso crítico dessas tecnologias, tá? Aqui foi uma cocriação do Isaac com o ChatGPT. Nessa resposta sobre o que é inteligência artificial, com base em todas as minhas informações, das quais eu puxei sobre isso, tá? Os quais eu estudei nos últimos 4, 5 anos, os que eu estou atuando basicamente mais nessa área, tá bom? Então temos muitas informações sobre isso. Estou vendo agora as respostas de vocês sobre se se vocês consideram que essas máquinas podem pensar. Muitos de vocês falam que não, ainda não. E há um reflexo humano, muito bacana. Eu vou dizer que a IA já até mentiu, olha aí, a gente já está chegando num outro ponto interessante também. Uma pessoa chegou e falou também sobre IA, é matemática pura, bacana, tem muita coisa interessante, vários comentários legais aqui. Vocês estão bem afiados com inteligência artificial, tá? E aí alguns de vocês já estão comentando sobre consciência, né? Eu vou chegar lá, mas eu vou ler um pouquinho aqui sobre o que é essa inteligência artificial. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra em criar sistemas e algoritmos capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Olha que bacana essa definição, né? Ele é um campo, não é um modelo, não é um aplicativo, ele é um campo de estudo, tá? Então, nós temos aí uma quantidade de possibilidades dentro da IA que é gigantesca, tá? Então, temos muitas informações. Vocês podem depois pesquisar aqui, vocês vão conseguir acessar essa conversa que eu tive aí com o ChatGPT, tá? E então, o que essa IA faz, né? São sistemas que processam muitos dados, tentam identificar padrões nesses dados,
se adapta ao ambiente e tenta tomar algum tipo de ação específica relacionada a esse dado, tá? Relacionado àquilo tudo que essa IA conseguiu aprender a partir desses dados, né? E consegue implementar alguma coisa, fazer alguma automação, dar alguma ajuda em alguma coisa, ser um assistente, ser um copiloto, como muitos estão falando agora, né? Então a gente sabe como basicamente isso tudo está fluindo, né? Como essa ideia toda ela tá funcionando, tá bom? Então temos muitas possibilidades aí envolvendo a IA. Estou lendo aqui os comentários de vocês, tá muito bacana, gente. Essa discussão tá muito legal, estou gostando bastante. Continuando, gente, e até para a gente dar uma agilizada, os tipos gerais de IA, né? Eu sei que vocês alguns já pesquisaram um pouquinho mais, já estão compreendendo um pouquinho mais sobre IA, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses tipos, né? Para vocês compreenderem que o momento em que a gente não está no momento de ficção científica, do Eu, Robô, do Inteligência Artificial, aquele filme lá de 2001. A gente não está no nível do Homem Bicentenário. Não sei se vocês conhecem isso. Isso é uma coisinha um pouquinho de milênio, seu milênio. Então, eu consigo trazer algumas dessas referências um pouco mais antigas. Algumas mais novas a gente pode falar de Black Mirror, né? Então, a gente não está ainda nesse momento dessa ficção científica no qual a gente tem uma IA que ela é geral. Pensem assim, imagine uma inteligência artificial que, a nível de compreensão humana, que consegue atuar em múltiplas coisas ao mesmo tempo. O que nós, como humanos, sabemos muito bem fazer, né? A gente sabe muito bem entender o contexto de uma situação, utilizar a nossa experiência prévia que a gente construiu, do nosso conhecimento prévio, e aplicar em uma determinada situação que a gente viu que é nova. Então, por exemplo, surgiu um problema novo, eu falo, nossa, como é que eu vou resolver isso? Eu procuro lá nos meus conhecimentos, eu tento validar a partir de outras informações que eu pesquiso também, e aí eu junto isso tudo, identifico todos os padrões que envolvem esse problema e tento solucionar. Olha o processo cognitivo que envolve tudo isso, né? Isso significa que eu sou bom de compreender e de fazer generalizações, ou seja, compreender padrões, entender problemas de múltiplas áreas. Não é somente uma coisa, tá? Eu consigo compreender muitas coisas e a partir disso eu vou juntando todas essas informações e aí eu vou construindo ali esse meu novo saber, esse meu novo conhecimento. A IA que a gente tem hoje em dia, ela se aproxima mais de algo que eu tenho muito bem estabelecido do que eu quero resolver, do que eu quero solucionar, tá? Então ela é mais estreita, ela ainda não é geral nesse contexto que a gente está falando. Ela é mais estreita, ela sabe muito bem fazer uma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma inteligência artificial que sabe muito bem distinguir cachorros de gatos. Então, isso é uma IA estreita. A gente sabe que, a partir, por exemplo, do ChatGPT e de algumas outras coisas, a gente tem modelos que eles são mais compreensivos, eles atuam em mais de uma área, né? Mas que não chegam ainda a ser geral, porque não tem ainda essa capacidade de generalização meio que automática, que é muito similar a essa que os humanos possuem, tá? Que é essa cognição, essa forma de processar todos esses dados e converter tudo isso, tá? Então a gente chega nesse contexto de uma IA que é mais estreita, tá bom? Que é mais voltada especificamente para resolução de um determinado problema, tá?